E aí, família TKS, vamos falar sobre casamento hoje, mudança, né? Mudança é um ato que muda muito nas nossas vidas, sobre quando a gente casa, a gente tem que ver que é uma mudança muito forte. Bora botar aqui, deixa eu ver, escrever aqui. Mudança no casamento. Vamos lá. Mas a gente não vai mudar o texto não ainda também, né? Já chega aí dando like, comentando, para que o Facebook mande e o YouTube também mande para outras pessoas, né? Quando você comenta, você dá o like, ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas também. Vamos lá em João 3,16. João 3,3, que a gente então, um texto que a gente está falando sobre a mudança de mentalidade, sobre mudança, né? É um ano que nós estamos começando e a gente precisa de mudança. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus, né? Aqui é muito importante, nós sempre, já nas três que a gente falou, a gente estava falando sobre mudança de mentalidade. E ali, eu falo assim para Nicodemo: você tem que nascer de novo, Nicodemo. Aí ele ficou assim: nascer de novo, né? Para entrar no reino do céu tem que nascer de novo. Olha que ele sabia toda a lei, sabia de tudo. E ele se deparou assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Está tendo uma mudança no mundo. Estava tendo uma mudança porque Deus estava pisando na terra. Foi uma mudança muito forte. Antes de Cristo, depois de Cristo. Teve uma mudança muito forte no mundo. Deus desceu dos céus, pisou na terra e teve uma mudança, né? O Senhor veio para resgatar todas as pessoas. Ele pisou na terra, né? Ele pisou 2000 anos atrás. Ele pisou na terra e teve a mudança. E quem não percebe que teve essa mudança, quem não percebe que Deus, você pode conversar com Deus qualquer hora, qualquer momento, a gente tem que estar esperto para essa mudança. Quando eu estava lendo o livro sobre quem mexeu no meu queijo, esse livro fala dos ratinhos, né? E quando acabou o queijo, né? Os outros mudaram, um correram atrás, outro ficou lá, dizendo que não ia sair daquele lugar porque estava acontecendo uma situação, alguém tinha roubado o queijo deles. Traz um ensinamento tão bom, igual essa aqui de Nicodemo também, Deus pisando, teve uma mudança 2000 anos atrás, Deus veio atrás de você. E o outro ficou lá sem querer a mudança, ficou lá reclamando que não ia sair, e o outro, mesmo com medo, ele saiu no labirinto atrás de comida, atrás de mudança. A primeira coisa que obstáculo que ele encontrou na sua vida foi o medo, a agonia, a tristeza de não conseguir. O medo, ele trava toda a sua vida e não pode deixar você sem querer, né, ter mudança na sua vida. E por que nós estamos falando de um casamento? Casamento é uma coisa tão importante, nós vamos falar sobre a mudança que muda em nossa vida. Quem casou, quem está namorando, está pretendendo casar, né? O casamento é uma coisa tão importante que Jesus fala sobre
a noiva, né? A noiva estava esperando, em Mateus 25 fala da noiva, né? Ela se preparando para encontrar com o noivo, né? Ela estava esperando o noivo, estava vigilante, né? Quando a gente fala do mesmo de casamento, em todos os textos que vai falar sobre casamento, que é uma das coisas tão importantes que tem a ver o casamento, que tem a ver com a gente ser noiva de Cristo. Olha como isso é importante. A mudança que isso gera em nossas cabeças, né? Nós somos a noiva de Cristo, nós vamos se encontrar, né, para aquela grande união de restaurar todas as coisas. Assim é quando uma pessoa, né, se prepara para casar. Quando uma pessoa conhece o outro, como é que fica? Né? O namoro, né? Estamos falando de uma coisa bem cristã, né? Dessas coisas hoje em dia, bem, bem sem vergonha. Tava falando um casamento assim, igual hoje, ali em Jerusalém, né? Quando eles se preparava, a noiva se preparava todinha para conhecer, para o pai arranjava a noiva para se casar, né? Arranjava o noivo e os dois tinham aquele preparamento, né? Que mal se via, só isso ia se ver lá no casamento, né? Ia ver lá no casamento. Então, quando teve a união dos dois, quando se junta, acontece uma coisa poderosa na terra, né? O Senhor diz: larga pai e mãe, se torne uma única pessoa. Uma única pessoa. Engraçado, né? Isso é tão poderoso de Deus. Quando a gente entendemos a trindade, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só, nós entendemos também sobre o casamento. Isso aqui é poderoso, viu? Eu estou falando que vai ter mudança forte na sua vida. Quando o homem e a mulher se juntam, eles se tornam uma pessoa só. Há uma mudança. E mesmo que nós olhamos essa mudança e nós falamos se é um projeto de Deus, é tão poderoso isso, quando a pessoa ama outra. Minha esposa Simone está ali dormindo ali. Café com fé. Cadê as pessoas, mano? Os caras estão dormindo ainda. Café com fé. Essa união é tão poderosa, é o projeto de Deus, essa mudança radical nas nossas vidas, né? É muito poderoso isso, né? De você casar e você viver por amar aquela pessoa, querer cuidar dela. Você vai trabalhar, você volta, a sua esposa também está trabalhando, né? Há uma mudança muito grande nas nossas vidas, quando a gente se encontramos, falamos, tem gente que não fala das mesmas coisas, né? É o certo da gente casar com a pessoa que ela vive os mesmos pensamentos da gente, né? Você devia, né? Bora logo jogar aqui, que tem algumas pessoas não vivem junto o mesmo pensamento. A Bíblia fala que nós se tornamos, então a gente tem que respeitar, né? Tem muita gente que começa essa união, que é uma coisa de Deus tão poderosa, que é o casamento, a pessoa ficar noiva, que vai virar uma só pessoa, é um só pensamento, uma só união. Então a gente tem que, quando olhamos o princípio tão forte disso, que a igreja, ela pensa como Cristo. Ela olha a palavra de Cristo. Então nós somos a noiva de Cristo. Se encontramos com Cristo para se tornar como se fosse um multidões de exércitos, mas o mesmo pensamento de Cristo. Bem assim é um casamento, né? É engraçado que as pessoas se casam e elas não se percebem que elas são uma só. Fica querendo uma para lá, outra para cá, querendo ter outros pensamentos. Está na hora de a gente apoiar seu marido, apoiar sua esposa, sentar e falar assim: nós devemos pensar juntos, nós não devemos pensar ao contrário do outro. É difícil de vários princípios, vários jeitos que eu aprendi com minha mãe, meu pai, aí você vê que é uma coisa de Deus, né? Que você aprende com sua mãe, aprende com seu pai, a sua esposa aprende também.
Quando as pessoas têm princípios, por isso que a gente fala sobre a gente não casar com pessoas que não são da luz, né? Tem pessoas que não são da luz, não brilha, não tem o mesmo pensamento. Aí onde está, né? Que as pessoas falam assim, eu posso ser fora. Só de você casar com pessoas que não pensam totalmente, que nem você, já é uma luta muito grande que você vai ter no casamento. Desculpem. É, Só de pensar de pessoas que não pensam que nem você você já fala assim, rapaz, tem uma pessoa que não me apoia, uma pessoa que não pensa comigo. Você vai viver um só é também viver em pensamento. Você vai viver quando as pessoas não entendem, quando a Bíblia fala dessa grande mudança que você vai ser uma pessoa só. É quando os seus projetos, seus sonhos se tornam realidade com aquela pessoa de pensar junto da mesma coisa. Por isso que no namoro é um ato de você ver que você botar aqueles pontos e dizer assim, quando nós casar, nós temos que ter esses projetos aqui. Colocar tá. Aí eu apoio, apoio, apoio. Então aí sim, você começa a formar aquilo que Deus falou, ser uma só pessoa. Porque as pessoas casam e depois vira duas pessoas ainda, mesmo dentro do casamento. É isso que as pessoas não entendem dentro do casamento. É uma só pessoa. É os dois, duas cabeças pensando junto. É muito mais poderoso que uma só. E tem dois, às vezes vocês estão casados, tem duas cabeças dentro de casa e nada funciona, tudo atrapalha, tudo, nada vai para frente. Por quê? Porque se não são um só, são duas pessoas, você tem que girar os pensamentos, de virar os projetos, todos os seus projetos, de ser um só projeto dos dois, que é uma só pessoa, é um só pensamento. A igreja, ela não pode pensar, a igreja que é a noiva de Cristo, ela não pode pensar diferente. Olha como nós pensamos. Quando nós botamos esse princípio dentro do nosso casamento, olha como nós vivemos para Cristo. Olha como nós observamos e nós somos parecidos. Paulo fala, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Só aqui tem um código poderoso sobre o casamento, a mudança que dá em nossas vidas. É nós olhar e pensar assim, não, eu vou. Quando mas César, a esposa e o esposo, quando eles se juntam, muito tem os pensamentos, bora dizer, diferente, né? Um tem uns, minha mãe me ensinou desse jeito, aí tem, né? São 4 pessoas que ensinaram, 12 pessoas ensinaram a uma pessoa de um jeito, a outra pessoa. Sempre tem uns pensamentos meio, né? A gente tem aí dentro da Bíblia mesmo, né, o pensamento arminiano, o pensamento calvinista. Mesmo assim, os pensamentos, a gente vê que as pessoas, mesmo a interpretação de algumas coisas da Bíblia, não foge aquela coisa toda da Bíblia. Mas tem uns pensamentos, né, que a pessoa pensa diferente do outro, né, em questão de salvação, né, no calvinismo, né, no, no calvinista acha que não perde a salvação depois que aceita Jesus, a pessoa deu qualquer coisa e nunca mais perde a salvação. Já no arminiano, sim, se a pessoa ficar firme com Cristo, ele tem a salvação, mas se ele fizer coisa errada, ele perde a salvação. Já no calvinista é meio estranho, porque mesmo fazendo coisa errada, já tem a salvação, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. É muito estranho esse pensamento, mas são grandes homens de Deus também, né? É só um jeito de pensar. E quando nós olhamos isso, esses pensamentos vão se bater, porque a noiva, ela tem vários pensamentos que ela aprendeu muito com seus pais. Aí vai que seus pais sejam calvinistas. Só falando nisso, tem muitas coisas, muitas mudanças diferentes. Aí o calvinista, aí o pai do noivo é arminiano, pensa de um jeito de salvação. Só dando um exemplo, né? Que vai ter muito embate quando você
casar e você vai falar assim, eu penso desse jeito, o outro pensa desse jeito, né? A gente não vai ter 100% dentro do casamento a pessoa pensando do mesmo jeito. Quando a gente decide casar, às vezes a gente está tão apaixonado que a gente não vê os ideal do que a pessoa está casando, qual é o sentido. A igreja, a gente com Cristo é a mesma coisa, né? Às vezes a gente quer mudar, né, os pensamentos, do jeito que a gente é com Cristo, a gente quer mudar o que Cristo, a união que a gente faz com Cristo, nós temos que ser parecido com Cristo, é uma só, né? Ligação, a igreja todinha, ela pensa como Cristo. Bem assim é dentro do casamento, né? Dentro do casamento, quando nós chegamos, nós separamos, né, esses embates, o que vai nos tornar um casamento perfeito, um casamento de uma só pessoa, quando nós batemos os dois pensamentos, de vários pensamentos, que nós falamos assim, não, mas meu esposo pensa diferente, minha esposa pensa diferente, casou e em alguns pontos nós não voltou, porque nós era apaixonados. Depois bora, eu acho que a gente vai. Eu acho que a gente vai perceber depois de 3, 4 anos que a gente tinha uns pensamentos que não eram mesmo da esposa. Antigamente é tanto amor, que a gente não tava nem aí pro pensamento do outro, a gente quer amar mesmo, né? Tá junto. Aí depois de. Acho que uma pessoa quando casa, depois de 3 anos, é que ele vai perceber as ideias do outro, os pensamentos do outro. Aí onde começa, né? Na hora de organizar, você faz encaixar os pensamentos, né? O que a mulher aprendeu e o que o homem aprendeu com seus pais, aí ele quer adotar, um quer transformar o outro quer transformar o outro. E na hora que muitos, depois do terceiro ano, que está naquela fase de conhecer agora completamente o outro e dizer assim. Tem gente que vai dizer assim, quem é que vai vencer mais? Eu tô certo. Aí o outro fala, eu tô certo, porque ele aprendeu com o pai, a outra aprendeu, eu falei sobre arminiano, um acha que a salvação perde, outro acha que a salvação não perde. E eu estou falando de outros pensamentos, como um casal se pensa quando eles não casam, que eles pensam assim, eu tenho que ser uma só pessoa. As pessoas não entendem quando a Bíblia de Deus falou, o homem larga pai e mãe e se torna uma única pessoa. Como se tornar uma única pessoa dentro do casamento? É isso que a gente fala, é uma mudança muito forte, sabia? A gente quando está apaixonado, a gente não lembra disso. Não. É amor demais. Vai acontecer uma coisa, uma mudança muito poderosa. Vai acontecer uma coisa tão, tão tremenda. Nós estamos falando sobre mudança. E quando Deus fala também com Nicodemo, tem que nascer de novo. Eu estou na tua frente. As escrituras, olha como é. Você lê as escrituras. Olha, eu vou voltar sobre o casamento. Não vou sair, não. Engraçado aqui que a gente fala. Oh! Aconteceu alguma coisa aí no mundo, rapaz. Aconteceu uma mudança, rapaz. Pega isso aí. Você lê tanto as escrituras, Nicodemos. Você não está vendo que eu estou aqui na sua frente. Você leu tanto sobre o Messias, sobre a mudança que ia ter, que vinha o Messias. Eu estou aqui na sua frente, rapaz. Nasce de novo para você vir. Não, quando ele está falando, nasceu o conhecimento, abre a tua visão que eu estou aqui na frente. Tudo que está nas escrituras, eu estou bem aqui na tua frente, realizando agora, e tu não consegue me ver. Nossa, aquilo foi poderoso quando Jesus falou isso para Nicodemo, sabia? É tanta coisa acontecendo da Bíblia, realizando na tua vida. E você não percebe essas mudanças que estão acontecendo, o sobrenatural acontecendo. Aqui está acontecendo uma coisa que Deus está na frente de Nicodemo. Rapaz, se nós tivéssemos essa chance, hein? Quando aquelas grandes pessoas teve essas grandes chances de... E nós temos todas agora, né? Que o Deus mora dentro da gente, a gente não conversa com Ele. Altos códigos poderosos está acontecendo na nossa vida e só que as pessoas não percebem essa mudança que está acontecendo. As pessoas não percebem dessa mudança poderosa que está acontecendo na sua vida, né?
E devemos estar espertos sobre a mudança, sobre o que vai acontecer. A vida, você tem que lembrar que a vida ela é para todo mundo, vai ser do mesmo jeito. Vai ter um momento, igual aquele gráfico, subindo e descendo, subindo. Tem uns momentos bons, uns momentos ruins. Ah, picos, você tem que ver o livro também, Picos e Vales. É muito importante que ele fala sobre isso. Né? O altos e o baixo. Sempre vai acontecer isso na sua vida. Você tem que estar preparado que as situações, as mudanças vão acontecer na tua vida. E baixo, você tem que saber como passar no momento baixo. Quando está lá em cima, quando você estiver lá em cima é porque você teve um pensamento muito bom lá no baixo, né? Você organizou um pensamento bom lá no baixo, você soube organizar, você teve uma administração boa na sua vida, lá quando você estava lá no ralé, quando você chega lá em cima, você tem que saber se lembrar de que você estava no momento ruim, saber administrar o tempo bom, porque também o tempo bom sempre vai haver uma mudança. Ninguém consegue ficar 100% lá em cima de novo. Só mudança, só coisa boa. Não, uma hora vai estar a mudança, sobe e desce, né? E quando nós falamos, voltamos, né, outros e baixos. Então, o casamento depois de 3 anos é a hora da pessoa colocar as ideias, a mudança poderosa. É a hora de você entender, eu casei minha noiva. Como ser uma só pessoa? Como pensar? É a hora que aos 3 anos as pessoas elas começam a perguntar uma para outra, né? Ah, fulano é assim, né? Muito um reclama do esposo, outro reclama do marido, da esposa, do esposo, né? Um fica dizendo, ah, ele é assim, outro é assim, começa, às vezes tem muita mudança, muita coisas que você fala assim, ah, a pessoa é muito diferente. Você casou, você viveu naquela amor, aquela sobrenatural, né? A união como felicidade para a vida eterna e esqueceu que depois que você esteve nesse amor muito louco, depois de 3 anos é a hora de você sanar. Você cai em si, na consciência, você estava meio inconsciente. Aí você começou a ver os costumes da pessoa, você começou a ver várias coisas da pessoa, como a pessoa passa no momento ruim, no momento bom. Você vai começando a perceber que tem muitas coisas que não é parecido com você, né? E como se adaptar e entender agora que você tinha que entender isso no namoro, né? Tem gente que entende muito isso logo no namoro, que entende que muitas coisas a pessoa é parecida com ele. Mas tem gente que tá chanadão, não vê, não percebe essas coisas que é muita de aquela pessoa, menos 80% é parecido com ele. E o outro vai ver aí que 10%, pode dizer aí, não, é só 10% aquela outra pessoa é parecida com ele. Ah, meu Deus, isso vai ter se você perceber isso no namoro, que 80%, aí 20% você ainda dá de coisas de pensamento diferente do seu, vai ser um embarque mais devagar, mais tranquilo, vai perceber. Mas quando você vê que a pessoa tem só concorda com você 20%, só 20%. Dá pra você perceber isso no namoro, mas você, às vezes, você tá lá só naquela loucura de paixão e amor. Tem alguns que percebem, outros não percebem isso, não. Aí é depois de casar, só depois de 3 anos. Só daqui a 3 anos a pessoa vai perceber que aquela pessoa só parece com ele. Só 20%. Meu Deus do céu. Só 20% daquela pessoa parece com a outra. É a maioria das confusões em casamento. E uma das coisas que destrói, o que é que destrói casamento, Sam? É, tem duas coisas que você tem que resolver. São críticas e queixas. A, as queixas são coisas que você tenta resolver com o outro
E aí sempre vai ter algumas coisas que você vai ter que sentar. Depois de 3 anos, vamos pensar em que eles têm 80% que não dá certo com o outro. Aí você vai ter que resolver todas elas. Um monte de coisa você vai ter que resolver, não pode correr. Aí a mulher sempre gosta, vai ser a vítima, o homem sempre vai ser o injustiçado. Tem esses dois lados que destroem o casamento. Você tem que ficar esperto. Quando tiver uma confusão com sua esposa, você tenta resolver na mesma da hora, não corra, não. O homem vai ficar, a mulher vai dizer que isso aqui é tão poderoso depois que eu conheci isso, que a mulher vai ficar, a mulher quer conversar com o homem, quer resolver aquilo, porque ela está se sentindo vítima, né, de vários pensamentos diferentes, e o homem se sente injustiçado, porque a mulher só vive queixando, reclamando com ele de tudo de que ele faz está errado. Então, aí o faz o quê? O homem, na hora que a mulher começa a reclamar, o homem sai de casa, vai, não quer ouvir a mulher e some, desaparece. A mulher fica mais braba ainda, sentindo vítima daquela situação. O homem se sente injustiçado. O homem se sente injustiçado e a mulher se sente vítima. E o que acontece? Se vocês não resolver isso, isso vai virar uma bola de neve. Toda vez que tiver uma situação difícil na tua casa, de pensamento, um não pode correr, tem que conversar. O mais difícil, conta até 10, quando estiver bravo um com o outro, conta até 10, esfria, sempre tem que esfriar, depois ir lá conversar, resolver a situação. Depois as queixas, né? Mesmo que a mulher esteja errada, você tem que parar e escutar ela. Escuta, que a mulher gosta de falar. E aí você tem que parar, escutar. E depois você não corra, porque se correr, isso aqui vai virar uma bola de neve. Não vai parar. Resolva a situação. Escute a mulher, o que é que ela está falando, porque ela está se sentindo vítima. O homem depois, né? A mulher também tem que ser a única coisa, tem que parar também para escutar o homem, porque o homem está se sentindo injustiçado. E aí, quando você faz isso, você organiza seu casamento, conversar, simplesmente conversar. E uma das coisas que não pode, aqui eu estou falando como resolver uma briga dentro de casamento. E há outras coisas que vai destruir o casamento. Isso aqui é resolver. Outra coisa, eu falei aqui, queixas. Queixas sempre vai acontecer. Agora não pode acontecer dentro do casamento é a crítica. Essa é a coisa que mais destrói casamento, né? Tem uma pesquisa que aconteceu que 80% das pessoas ela acabaram com o seu casamento. 80% quando eu descobri sobre queixas é normal, você tem que resolver ali. A mulher se sente vítima, o homem se sente injustiçado. Então o homem corre da mulher, a mulher corre para o homem para criticar, fazer a queixa, e isso é uma coisa que eu aprendi que tem que resolver. Quando tem uma confusão, você tem que sentar os dois, nem que o negócio esteja pegando fogo, você tem que sentar e resolver aquilo. Quando você resolve aquilo, está tranquilo. Agora, quando acontece a crítica, dentro de uma discussão não pode ter a crítica, porque a crítica ela é diferente da crítica, porque a crítica é aquele momento que a pessoa ela agride o outro, o seu parceiro com palavras agredindo seu caráter. Quando você atinge o caráter da esposa ou do esposo, um xinga o outro, que o outro é não sei o quê, que é um sem vergonha, que é um descarado, que não sei o quê. Onde tem essas palavras, os casal que casaram dentro e usar essas palavras para atacar, destruir o caráter do outro, não duraram 4 anos. Foi 90, uma pesquisa fez que 90% das pessoas que usaram esse estilo de agredir o caráter do outro, eles foram destruir o casamento dentro de 4 anos. Essa pesquisa foi muito forte, foi em 1900 e pouco, eu li num livro isso, esqueci o ano direito, mas as pessoas não passaram de 4 anos e já tinha se largado, já tinha acabado seus casamentos, porque não aguentava o ataque, né? Uma das coisas que as pessoas não aguentam dentro do casamento é quando você ataca, diz que ele é nojento, que ele é sem vergonha, que ele
descarado, quando você começa a atacar o caráter da esposa, que ela é uma folgada, que ela é conversadeira, que ela é uma nojenta, que não sei o quê. Quando você começa isso, é uma das coisas que não deve acontecer. Por mais que você esteja brigando, não ataque o caráter da pessoa, da sua esposa, do seu esposo, porque isso é o fim do casamento. Quando chega essas brigas, para ter isso, atacar, chamar o outro de nojento, de feio, de não sei de que, você coloca tantos adjetivos negativos na pessoa, é difícil um casamento ir para frente. Só Deus pode libertar. Não faça isso nunca numa briga, nunca atacar o caráter, que a pessoa é folgada, que a pessoa é um preguiçoso, que a pessoa é um nojento. Nunca ataque isso no seu casamento, por mais que a briga que você estiver. Se você quer que seu casamento seja restaurado, nunca critique o caráter de uma pessoa. Nunca, nunca. Sabe o que é isso? Nunca. Porque aquilo vai igual uma flecha no coração. Ninguém gosta de ser atacado com palavras ofensivas sobre o seu caráter. Porque a pessoa fica assim, eu não sou isso que a pessoa está falando. E ali é aonde que ali entra no coração da pessoa, e a pessoa, é difícil a pessoa viver com outra pessoa desse jeito, que ataca o caráter da pessoa numa briga. Pode ser que ela mais braba que você tiver, ou se transforma aquela coisa que sempre a gente vai ter a queixa. A queixa é resolver alguma situação, pensamento errado do outro, que o outro está fazendo errado. Aí sim, tem que ter sim a reclamação, que é chamada de queixa, é mais você atacar a situação. O que está acontecendo, ó, essa situação está errada. Agora, se atacar o caráter da pessoa, que a pessoa não presta, que a pessoa é nojenta, que isso, aquilo, você está acabando com o seu casamento. Ninguém, nenhum ser humano aguenta isso. Quando você tiver uma queixa, uma briga, você ataca a causa, aquilo que está acontecendo de errado, e não o caráter da pessoa. Está acontecendo uma coisa errada ali. Então, isso é uma mudança. Então, depois de 3 anos, depois de 3 anos que acontece esse negócio de você entender, depois de 3 anos você vai entender que você tem que ver quais os pensamentos. Se a pessoa tiver 80% que pensa que nem você, vai ser mais fácil resolver. Mas se a pessoa só pensa no casamento, só 20%, é só depois de 3 anos que a pessoa vai perceber que a pessoa só pensa em você 20%. Vai ser muito difícil, porque quando nós casamos e estamos apaixonados, só depois de 3 anos que a gente vai ver quais os pensamentos, como é que a pessoa se une, se parece comigo mesmo, se a minha mulher parece comigo, se meu esposo parece comigo, só depois de 3 anos que a gente vai perceber isso. E a Bíblia fala assim, logo no início, quando você largar sua mãe e seu pai, você vai ser uma única pessoa, você vai ser parecido, você vai ser uma pessoa só. Então, um pensamento só. Quem não pega esse código do céu, e está na hora de transformar teu casamento. Quando você não transformar a sua esposa e você ser um único pensamento, vocês começar a pensar igual, vocês vão crescer, Deus vai prosperar na sua vida, porque muitos casais começam a prosperar na vida, mesmo sabendo que tem as queixas, que as queixas é onde você para ver os pensamentos do outro, e você começa a resolver algumas coisas, começa mesmo o homem vendo que algumas coisas que tem que abrir mão, né? Que a sua esposa fica feliz com aquilo, seu esposo fica feliz com aquilo, vocês entram num consenso, mesmo sem concordar com o outro, né? Ainda mais quem só concorda 20%, vai ser muita coisa para resolver. Mas como vamos colocar, César, para resolver essas queixas que um tem do outro? Como é que a gente vai resolver dentro dessa briga? Como é que a gente vai resolver isso? É olhar o que Jesus falou, seja uma única pessoa. E para você ser a única pessoa, os dois têm que entender que eles têm que ser parecidos com Cristo. Tem um verso que eu esqueci agora que fala que a esposa tem que ser submissa a todos, ao marido, né? Que as pessoas acham que a coisa mais perigosa do mundo submissa é estar sobre a visão dos dois de crescer na vida, porque o marido está pensando que é em Cristo. Como é que Cristo morreu pela igreja? O pensamento do marido, se ele estiver ligado, ser parecido com Cristo,
com a esposa, né? O que Jesus fez pelo todas as pessoas, ser submisso a uma pessoa que está ligado aos planos de Deus, se rendendo a Deus, isso é fácil demais. Né? A pessoa diz, o mundo hoje em dia não, a mulher, isso aí trata a mulher. Não é isso. Submissão não é negócio de ser escravo de ninguém. Nós somos submissos a Cristo, e isso é a coisa mais gostosa do mundo. Nós somos submissos a Cristo, é isso que quando ele fala, a Bíblia fala da mulher ser submissa ao seu marido, é fazer se o marido está servindo a Cristo, é que ela possa servir a Cristo, que nem o marido também. A coisa mais simples, mas não tem essa loucura. Tem gente que transforma mesmo a esposa em escravo. Eu não, tem muitos anos, né, que os costumes muito esquisitos, antigos, que as pessoas, né, o marido não pode lavar os pratos. O marido não pode cuidar do filho. Não sei o que, tem que botar o pratinho para o marido, não sei o que, comer. Não sei o que. Aí o cara trata a mulher que que a Bíblia está dizendo que tem que ser submissa. A Bíblia não está dizendo que você tem que casar com uma escrava, não, né? Tá na hora, mulher. Dá um chute nesses pensamentos horríveis. Ensina seu marido aí, né? Ele tem que aprender que a mulher submissa não é uma escrava. As pessoas pegam esses versículos bíblicos, é por isso que tem muita confusão de colocar a mulher como uma escrava. A mulher é escrava do camarada. O camarada tem que lavar roupa, tem que fazer isso, reclama de tudo. Você também deve fazer tudo, meu amigo. A mulher e tem gente que não deixa a mulher trabalhar. A mulher ela tem que estar ali, ajudando você. Se ela é igual a você, vocês são iguais. Vocês são iguais em pensamento. Você se tornou uma única pessoa. Uma mulher trabalhando, ela ajuda. Tem gente que não deixa. Uma mulher trabalhando, ela ajuda tanto o marido. Não, ele não deixa, não sei o quê. Moço, se ela quer trabalhar, você tem que se render aos pensamentos de deixar ela trabalhar. Você também tem que começar a fazer as mesmas coisas que não é só ela obrigada a lavar roupa, só os pratos, de tudo. Só você tem um pensamento de colocar sua mulher escrava. Quanto mais você tirar esse pensamento, melhor será teu casamento. Parar de ter o pensamento de que casou com a mulher para ser sua esposa e não para sua escrava. Gente que casaram para ter uma escravinha dentro de casa. Muda esse pensamento. Não dá mais. E quando você fala, que a Bíblia fala sobre missão, é claro isso. Nós somos submissos a Cristo, não é a coisa mais gloriosa. A mulher ela vai ser submissa ao marido dentro da visão, o que ele faz para ser parecido com Cristo. Então ela vai olhar o marido, olha, isso que é submissão. Vou amar meu marido como meu marido ama Cristo. Tem coisa mais gostosa do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Como pode? Não, mas é claro que homens nunca mais. Você tem uma esposa e não uma escrava, e submissão não é para ser escrava. Não existe isso, meu amigo. Tem alguns homens, e é por isso que acaba com o evangelho. Muitos homens transformam a mulher em escrava, né? Tem muitas igrejas também que gostam de fazer isso, né? Não dá liberdade para as mulheres trabalhar, que é transformar as mulheres nas escravas. Somos os poderosos, somos os... vai pra lá. Deus me livre. Né? Então, nós vivemos nisso aí. E porque a submissão é menos do que o homem, porque a Bíblia fala assim, homens, seja para a sua mulher como Cristo foi para a sua igreja. Eu estou falando que é pequeno. A submissão em vista que Deus manda para o homem ser pela mulher, o que Cristo fez pela igreja, Jesus estava lavando os pés de Pedro. Quem é o homem que vai fazer isso? Você começa a entender o que é a submissão. A submissão é pouca do que a mulher vai fazer por homem. Agora, o que o homem vai fazer pela mulher é muito mais difícil. Quem é o homem que é capaz de dar a vida, morrer no lugar da mulher? Qual é o homem que pega ali, igual na Santa Ceia, lavar os pés de todos os discípulos?
um gesto de humildade. Então, quando o homem ele se entende que ele é parecido com Cristo, que ele tem que amar a mulher de uma forma sobrenatural como Cristo amou, e ainda mais se foram cuspido, foi bateu nele, mataram ele, tudo por amor às pessoas, tudo por amor à igreja. E ele calado, sem dar uma palavra, ele fez coisas tão poderosas, o tanto que ele foi humilhado, os amigos abandonaram, venderam, traíram, e assim ele ficou calado. Eu amo vocês estão fazendo isso. Aí quando foram lá, foram assim, Jesus fala assim na cruz, fala assim, perdoa eles, porque, Pai, perdoa eles, porque perdoa aquele tanto de gente ruim, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando no casamento, quando fala, se trocasse, eu queria a parte da ficar de submisso mais do que a parte de falar amar como Cristo amou a igreja. Essa é a sua missão, Maria, né? De transformar a mulher em escrava. Não, que Jesus não transformou sua igreja em escrava. Jesus trabalhou em favor da igreja. Quantas vezes de humildade, dias e dias sem parar, caçando um jeito de ajudar aquela multidão, curando. Jesus quase não dormia, era dia e noite, tentando curar, ajudar, só ajudar. Então é assim que você tem que fazer com sua esposa. 100% querendo ajudar a esposa. Quem que está fazendo isso? A maioria não está fazendo, né? Tá lá com a escrava lá, né? Tá lá transformando sua esposa escrava e não fazendo o que Cristo fez, ajudando. O que o Senhor nos fez foi ajudar bastante. Então, o que você deve fazer é ajudar, amar demais a sua esposa, amar demais, como nós tem que ser parecido com Cristo, né? Essa foi a missão que deu para o marido. Muito mais difícil que a da esposa, né? Muito difícil. Deus abençoe. Vamos orar. Deus amado, Deus querido Pai, nesse momento, Deus, nós aceitamos a mudança de ser parecidos, os casais, todos sejam abençoados, Pai. Que não haja aquilo para... A queixa tem que ser resolvida, mas a crítica não pode ter, Pai, nos casamentos, senão vai destruir os casamentos, Senhor. Abençoa cada casamento nesse momento, os noivos, Pai, que eles venham entender, Senhor, que eles tenham um só pensamento, o pensamento de Cristo, Pai, para que tudo vá bem na sua casa, na sua vida, Pai. Seja abençoada a sua casa, a sua família, a mão do Senhor te abençoando. Aí sim vocês vão prosperar, vocês vão ser abençoados quando vocês for parecido com Cristo. É essa coisa que você tem que colocar no seu casamento, ser parecido os dois com Cristo. E aí vocês vão ver que coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Todas as queixas serão resolvidas quando vocês são parecidos com Cristo. Como o Senhor resolveria isso? Coloca o Senhor no meio do teu casamento e tudo será mudado. E o Senhor vai abençoar a tua casa, tua família, teus filhos. Tudo que você tocar as mãos será abençoado. Em nome de Jesus.